Olá pessoal, hoje eu estou aqui para trazer um breve comentário da lição de número 3 da revista Atualidade Cristã, que para esse segundo trimestre de 2024 traz como tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Na lição 3, o título é As Orações de Abraão. Nesta lição, é apresentada a fé do patriarca Abraão, demonstrada pelas suas orações, sobretudo acompanhada por práticas difíceis. No primeiro tópico, veremos que a cada novo desafio, Abraão edificava um altar ao Senhor. No segundo tópico, mostra a Abraão e sua persistência com o Senhor. No terceiro e último tópico, mostra a Abraão pronto a fazer um sacrifício de extremo valor que o Senhor lhe havia pedido. Abraão e seus altares. Atendendo o chamado do Senhor, saindo da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, Abraão rompeu, ainda com a influência predominante na Mesopotâmia, que era a variedade de deuses, atendendo assim o chamado do Senhor. Quando Deus aparece e faz promessas, imediatamente Abraão edifica um altar ao Senhor, deixando clara sua inclinação para obedecer com adoração e sacrifício. Gênesis capítulo 12, versículo 7 está escrito: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão e seus altares. Um novo altar ao mesmo Deus. Ao mover-se do lugar do primeiro altar, Abraão não se prende ao local de suas promessas, nem ao altar que edificara, mas, obedecendo ao chamado do Senhor, desloca-se para o oriente de Betel. Chegando lá, Abraão edifica outro altar ao Senhor, para continuar com sua prática de adoração e sacrifício a Deus. Abraão mostra com isso que o foco da sua adoração é o Senhor, e não o lugar ou o altar. Abraão e seus altares, resultado dos altares de Abraão. Para falar com Deus, Abraão uniu a sua fé à prática de edificar altares, em sua peregrinação na obediência ao Senhor. Assim fugiu do estigma de que a fé sem obras é morta, porque, enquanto edificava altares, estava praticando um tipo de obra que materializa a fé. Com essa prática, Abraão obteve das Escrituras Sagradas o honroso título de abençoador dos crentes em Cristo Jesus. Abraão e sua persistência com o Senhor. Orar sempre e nunca desistir. Orar com persistência foi um ensinamento do Senhor Jesus aos seus discípulos. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus mostra a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Essa prática já era recorrente nos dias de Abraão, pois a usou para falar com Deus. Assim foi informado pelo Senhor sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão se dispôs a interceder pelos possíveis justos perante o Senhor. Abraão e sua persistência com o Senhor. Abraão intercede nos moldes de Jesus Cristo. Na oração intercessória ao Pai, pelos seus discípulos, Jesus disse em João capítulo 17, versículo 9, o seguinte: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vale ressaltar a colocação de Abraão sobre o derramamento da ira de Deus sobre os justos e injustos. Gênesis capítulo 18, versículo 24 diz assim: Se porventura houver 50 justos na cidade,
destruí-los-ás também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Abraão e sua persistência com o Senhor. A humildade de Abraão na persistência com o Senhor persistiu na intercessão com Deus por possíveis justos em Sodoma, sem reivindicações. Em momento algum, encontramos Abraão, ao falar com Deus, usando frases tais como: eu exijo, eu não aceito isso, eu determino. Ainda alguns dizem: pressiona Deus contra a parede, né? Ouvimos muito isso em alguns púlpitos aí que se dizem igreja. Abraão, na verdade, dirige ao Senhor com expressões do tipo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Ou seja, Abraão reconhece a sua pequenez, a sua humildade, quando fala com o Senhor. Um sacrifício de extremo valor para Abraão. Abraão adorou com o que mais lhe custava. De todos os altares de Abraão, esse foi o mais notável, esse foi o mais destacado, esse foi o mais famoso, esse altar foi o mais ilustre. De forma deliberada, agiu sem procrastinar, transferir para outro dia ou deixar para depois. Procrastinar, adiar, procrastinar, delongar, procrastinar é postergar. E sem palavras, adorou a Deus com as seguintes ações. Primeiro, levantou-se de madrugada, albardou o seu jumento, selou o seu jumento. Terceiro, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Quarto, fendeu para o holocausto. Quinto, e foi ao lugar que Deus lhe dissera para realizar o holocausto. Há momentos em que gestos falam mais altos do que palavras. A fé viva de Abraão o encorajou para a difícil missão. Da decisão de atender ao Senhor até o local designado, passaram-se 3 dias de caminhada firme. Abraão teve bastante tempo para refletir e até desistir, porém segue até avistar o local designado para o holocausto. E de pronto, disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, retornaremos a vós. É bom lembrar, é bom ressaltar o plural aqui da palavra, retornaremos a vós. Subiram 2, Abraão e seu filho, desceriam 2, Abraão e seu filho, segundo a fé de Abraão. Abraão, o aprovado. Somente pela fé operante é que nos dispomos a praticar obras que demonstrem que o Senhor é soberano. Somente pela fé operante. Mesmo que o Senhor tinha dito que em Isaque seria chamada a sua descendência, Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Deus impediu Abraão de sacrificar seu filho, porque em toda a história, desde a fundação do mundo, o único sacrifício de um ser humano programado por Deus foi o sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo pela humanidade. Podemos concluir que Abraão manteve sua vida de compromisso com o Deus Criador, mesmo que sua origem era de família idólatra. Esse servo do Senhor achou na adoração com oração o caminho da superação de dificuldades, muitas delas consideradas intransponíveis. Pois bem, eu quero deixar aqui o nosso convite a você que ficou até nesse ponto da apresentação, para que você possa estar conosco ali na nossa escola bíblica dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Pastor Joel Moré, aqui na 118 Santa Maria Norte. A nossa igreja fica ali ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria. Você é o nosso convidado, venha participar conosco, fique com Deus, um abração, Deus abençoe.